Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa sétima lição da nossa Escola Bíblica Dominical da nossa revista de adulto. Lembrando que estamos estudando neste trimestre a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Hoje vamos estudar sobre a importância da igreja para o cristão, a importância dos dons ministeriais para o crescimento, para a edificação do cristão, tá? Vamos estudar um pouquinho o que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu na carta aos irmãos de Éfeso, os irmãos ali da comunidade de Efésios, a respeito dos dons ministeriais, né? O pastoreio, o evangelista, o apostolado, tá? O mestre, o profeta, para quê? Para a edificação da igreja. O título da nossa sétima lição, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa verdade aplicada: a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Então, a partir da nossa conversão, do nosso nascer de novo, nós iniciamos nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento espiritual nas verdades da palavra de Deus. Aceitamos a Jesus hoje, continuamos nosso processo de crescimento. A partir do momento que aceitamos a Jesus, somos perdoados imediatamente, somos justificados em Cristo. Deus olha para nós e nos vê justificados, perdoados, regenerados, mas o nosso processo de crescimento, de santificação, de aperfeiçoamento, de aprendizado, ele tem que ser uma constante, contínuo, progressivo, até o momento em que chegaremos, como Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, a estatura de varão perfeito, ou seja, só quando chegarmos na glória. Vivemos com pessoas imperfeitas, somos imperfeitos, perfeito só Deus. Assim também é na comunidade cristã, é na igreja. Não pense que ao chegar numa igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Não vai ter. Se existissem pessoas perfeitas na terra, Jesus não precisava morrer, não precisava vir, tá? Então, estamos nos reunindo, unidos, num só propósito, que é a edificação, que é o crescimento, que é o amadurecimento, que é a comunhão, né, a aprendizagem, a edificação, um ajudando o outro, e assim nós vamos caminhando até o dia que Jesus nos chamar, tá? Então, a relevância da igreja para o crescimento, para o amadurecimento do novo convertido, ela é imprescindível. Então, estes que dizem que não precisa congregar, não é mais necessário frequentar uma igreja regularmente, essa pessoa está equivocada, está muito equivocada, tá? Então, Paulo vai escrever aqui aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, que
ele mesmo deu. Quem foi que deu? Jesus. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para crescimento, para edificação, para o desenvolvimento da vida cristã. Tá? Os objetivos da nossa lição: apontar a relevância da igreja na vida do cristão, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo, um organismo vivo, vários membros, mas um só corpo, e nos conscientizar também, conscientizar cristãos sobre a participação e vida no corpo de Cristo, tá? Então, a igreja, ela desempenha um papel fundamental na nossa vida. Como? Tanto no nosso crescimento como cristão, como um discípulo de Jesus, né? Pois neste ambiente cristão, nós vamos aprendendo os princípios da palavra de Deus, vamos aprendendo o que é viver em comunhão, né? Viver, aprender a amar uns aos outros. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, Jesus conversando com seus discípulos, Jesus estava caminhando para a cruz, né? Já algumas horas depois, Jesus seria entregue a aqueles mestres da lei, né? Os fariseus. A Jesus, reunido com os discípulos no cenáculo, Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou. Que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Tá? Então, esse apoio mútuo, esse fortalecimento da fé e encorajamento, né, nos momentos difíceis. A caminhada cristã não é fácil. Tem momentos turbulentos, momentos difíceis, né? Mas quando estamos unidos num só propósito, um vai ajudando o outro. Uma brasa, quando ela é tirada do fogo, rapidamente ela se esfriará, criará cinzas e vai se apagando. Tá? Então é importante que tenhamos este aprendizado, tenhamos esta consciência. São pessoas imperfeitas, mas tentando acertar. Tá? Então a gente precisa ter essa humildade de aprender uns com os outros. E Deus me colocou em uma igreja e eu observo, vejo nela várias deficiências e que eu possa contribuir com aquilo que Deus me deu, eu vou contribuir. Muitas vezes nós só olhamos os defeitos e não nos dispusamos a ajudar, a melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Muitas vezes Deus nos leva neste lugar para a gente fazer a diferença, somar. Mas muitos preferem criticar a ajudar, a melhorar. Tá? Então vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho, né, sobre a importância da convivência mútua em uma igreja local. Nosso texto bíblico está na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 11º ao 14º. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O primeiro tópico da nossa 7ª lição tem como título: o ministério ajuda no crescimento cristão, a importância dos líderes ministeriais. O ensino promovia
crescimento à igreja primitiva e a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Então, vamos estudar um pouquinho, né? Vamos analisar sobre esta relevância, a relevância do ministério, dos dons ministeriais para o crescimento da nossa vida cristã. Primeiro, a importância dos líderes ministeriais. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, a qual lemos o nosso texto bíblico, a partir do versículo 11, Paulo está escrevendo que é Deus que dá à igreja líderes ministeriais, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, dos cristãos, tá? Visando o aperfeiçoamento dos cristãos para o desempenho do serviço relacionado à igreja, tá? E para a edificação deste corpo, que é o corpo de Cristo. Um corpo onde tem vários membros, cada um de nós temos uma responsabilidade, temos nossa importância para o corpo de Cristo. Um corpo humano, ele tem vários órgãos, vários membros. Todos os membros, todos os órgãos contribuindo para o quê? Para o bom funcionamento do corpo. Tá? Então, são vários membros, um só corpo. Vários cristãos, um só corpo. A igreja é o organismo vivo, que é a igreja que Jesus vem nos buscar. E os dons ministeriais é para o aperfeiçoamento, a edificação deste corpo, tá? Há diversidade de ministérios, sim, mas é o Espírito Santo quem distribui a cada um segundo a sua vontade. E sempre para quê? Para o benefício próprio desta pessoa que está recebendo o dom, o talento? Não, de forma alguma. É para o crescimento, para a edificação, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, a igreja, tá? Então, o que é que o pastor faz? No Evangelho escrito por João, capítulo 21, Jesus chega para Pedro e diz: Simão Barjonas, ou Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Então, as ovelhas não é do pastor, é de Cristo. Jesus não disse a Pedro: apacenta as tuas ovelhas. Não, apacenta as minhas ovelhas, tá? Então, o pastor, ele alimenta, ele acolhe, ele orienta. O evangelista, ele vai estimular a evangelização e o crescimento da igreja. Observe que é o Espírito Santo quem dá. E Deus mesmo é quem dá, tá? Não é o homem, é Deus que dá, tá? Então o evangelista, ele vai estimular a evangelização e o crescimento da igreja. O mestre, os doutores, ele vai promover o crescimento, né? Por meio de quê? Do ensino da palavra de Deus. Uma igreja que ela tem ensino bíblico, né? Um ensino sistemático, é uma igreja sadia. Não tem como haver avivamento, crescimento, sem o conhecimento da palavra de Deus, tá? Vai se tornar meramente movimento. Movimento, uma igreja que ela não conhece Bíblia, ela se torna uma igreja vulnerável. Facilmente ela é manipulável. Se ela não estiver alicerçada, se ela não tiver um ensino conciso, né? Um ensino sistemático, que seus membros, que eles tenham, né, um ensino na sua igreja da palavra de Deus. O cristão, ele precisa aprender o seu manual de regra, de fé, de prática, que é a Bíblia Sagrada. Deus também deu para a igreja o quê? Profetas. Profetas, ele vai encorajar a produzir avivamento.
Então, todos esses dons ministeriais é para quê? Para o crescimento, para a edificação da igreja, né? Da igreja ao qual Deus deu estes talentos, estes dons. Lembrando, os talentos não são nossos, os dons não são nossos. Deus nos deu, nos emprestou para o uso, para que ele venha contribuir para o crescimento, para o amadurecimento da igreja. O dom não é particular nosso. Infelizmente, muitos usam esses dons que Deus deu para fins errados. Mas um dia teremos que prestar contas do talento que Deus nos deu. Usamos ele para quê? Né? Não, é importante a gente entender isso aqui. Nosso crescimento e aperfeiçoamento como membros do corpo de Cristo vai passar pelo pastoreio. Um cristão que ele não se submete a uma liderança espiritual, é o chamado desigrejados, acha que não precisa, está muito equivocado. Tá? Está muito equivocado. Um dos princípios que a palavra de Deus nos ensina é a humildade. É a humildade. Reconhecer e estar debaixo de uma autoridade espiritual dá grande livramento para a nossa vida. Tá? Então, o ensino promovia o quê? O crescimento da igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizava essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, tá? Crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os seus discípulos, seus apóstolos. Logo, a igreja ela está alicerçada nos ensinos, na doutrina dos apóstolos, doutrina esta que está embasada, alicerçada na pedra angular, que é Jesus. Que é Jesus. Entende? Então, a fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja primitiva. Era uma igreja que crescia. A igreja que crescia. Em Atos, capítulo 6, né, está ali dizendo, quando houve um momento ali de turbulência, quando as viúvas dos cristãos helenistas estavam sendo, de certa forma, deixadas em segundo plano, houve um momento ali que os irmãos chegaram para os apóstolos e reclamaram do que estava acontecendo. Então os apóstolos, o que foi que eles fizeram? Escolheram diáconos para que estes viessem cuidar desta área, desta situação que estava ocorrendo, desta área social da igreja. Mas os discípulos, os apóstolos, eles iriam perseverar nas orações, no estudo da palavra de Deus, tá? Então, a igreja primitiva ela estava alicerçada em quê? No crescimento, no ensino, um ensino genuíno, um ensino verdadeiro, tá? Então, a perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja cristã. Só assim ela vai poder crescer, se fortalecer e vencer as intempéries, né? Os embates, os levantes que a vida cristã enfrenta. Tá? Então, a igreja sadia é uma igreja que prioriza o estudo sistemático da palavra de Deus e uma igreja de oração. Tá? Não pode faltar nenhum, nem outro, mas o ensino sistemático da palavra de Deus, ela precisa ser prioridade na igreja. Na carta ao Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Paulo está dizendo a Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, né? E não tem do que se envergonhar.
que maneja bem a palavra da verdade. Então, o cristão ele precisa ter prazer em aprender a palavra de Deus. E o ministério de ensino que alcançou o seu apogeu é o próprio Cristo. Jesus é o maior exemplo. Jesus não só ensinava, como fazia, diferentemente dos fariseus. Jesus ensinava e fazia aquilo que ele ensinava, tá? Então, ele foi muito mais conhecido como mestre do que como um pregador. Jesus ensinava, e o ensino de Jesus era um ensino com autoridade. O povo ficava perplexo. Quem é este que ensina com tanta autoridade? Com simplicidade, mas com autoridade, tá? Então, a autoridade não está em mim, está na palavra de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, você é um instrumento na mão de Deus. Mas a autoridade não está na minha palavra, está na palavra de Deus. Jesus não disse em teu nome, Jesus disse em meu nome, tá? Em meu nome, tá? Então é no nome de Jesus que o milagre acontece. A palavra de Deus, ela tem o poder. Nós somos os instrumentos, o canal de Deus, pelo qual ele age para que vidas sejam alcançadas, tá? Então, vou falar também sobre a importância dos mestres para o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores mestres no ensino do cristianismo de todos os tempos, né? Os conhecidos como apóstolos dos gentios. Dos 27 livros que compõem o cânon, né, o Novo Testamento, 13 são atribuídos ao apóstolo Paulo, tá? E mesmo um homem tão sábio como o apóstolo Paulo, ele teve mestres. Em Atos capítulo 22, versículo 13, está dizendo ali que ele aprendeu aos pés do rabino, do mestre Gamaliel. O próprio Barnabé foi um instrumento de Deus na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo se converteu ao cristianismo, além de Damasco, foi Barnabé que levou Paulo até os discípulos, os apóstolos em Jerusalém. E os apóstolos não acreditavam até então que a conversão de Paulo fosse verdadeira, que Paulo realmente tivesse se convertido a Cristo. Paulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Então, Barnabé, Atos capítulo 9, versículo 26, foi um instrumento de Deus, né, na vida de Paulo, levando Paulo até os apóstolos. E mais tarde, né, Barnabé foi até Antioquia da Síria, ou foi até Tarso, né, até Tarso buscar Paulo, para Paulo cooperar com ele ali na igreja que tinha se formado em Antioquia da Síria. Barnabé foi um instrumento importante na vida para o crescimento, o amadurecimento do próprio apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo teve vários discípulos. Um exemplo, claro, é Timóteo, né, chamado como filho na fé. Dentre tantos outros, Timóteo vai se destacar. Quando Paulo conheceu Timóteo acompanhou Paulo nas viagens missionárias e se tornou um discípulo. Tanto é que Paulo colocou Timóteo como pastor ali na igreja de Efésios, tá? Então, o cristão ele deve se submeter à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, tá? O pastor, ele tem de prestar contas ao Senhor sobre a vida dele, prestar contas a Deus da vida dele, da sua família e de cada ovelha que Deus colocou sobre suas responsabilidades. Agora, quando o pastor ensina e a ovelha não segue, o pastor já não tem mais culpa, né, sobre esta ovelha, tá? Então, é importante que a ovelha tenha consciência, que o cristão tenha consciência de que Deus deu a estes líderes talentos, dons, para cuidar da nossa vida, para cuidar da minha vida, para cuidar da sua vida. Mas se eu e você não obedecemos, a culpa já não é mais da nossa liderança, tá? Então a gente precisa ter esta consciência.
Segundo tópico da nossa lição, o convívio na igreja e o crescimento cristão. O ambiente na igreja não é perfeito. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento, tá? Então, você já ouviu alguém dizer que a qualidade do ambiente em que, no contexto, na verdade, que você que você está inserido, que você permanece, vai exercer uma influência sobre a sua vida? Então, essa é a pura verdade. O contexto, o ambiente, as conversas, o meio em que nós estamos inseridos, vai exercer uma forte influência na nossa vida. Na igreja, não é diferente. O ambiente na igreja não é diferente, tá? O amplo sistema de apoio à comunidade cristã que a igreja tem é um dos maiores benefícios para a nossa vida, para o nosso crescimento cristão. Tá? Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual de cada um, também é uma necessidade coletiva para a edificação uns dos outros. Crescemos tanto individualmente quanto coletivamente, tá? Então, unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, de aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo, do cristão. Não tem como crescer espiritualmente, desenvolver, vivendo isolado, vivendo separado, assistindo o culto na internet simplesmente e não participar de uma comunidade, de uma comunidade cristã local, de uma igreja. A pessoa vai se esfriando, irmãos, vai se esvaziando, só vai ver críticas, só vai criticar. Criticar é fácil. Colocar a mão na massa para resolver o problema, ninguém quer. As pessoas só veem os defeitos, só apontam os defeitos, mas não se dispõem a resolver, a somar para solucionar o problema, tá? Então, é importante o participar da igreja local. A convivência na comunidade da fé que oportuniza a prática da mutualidade caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento. É o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é este, irmãos? Que assim como eu vos amo e dei o exemplo, que vocês amem uns aos outros. E dei o exemplo que eu estou dando, tá? Edificação, admoestação quando é necessário. É o que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir. A palavra de Deus tem isso. Então, a comunhão vai nos levar à edificação uns aos outros, né? A admoestação, a suportar uns aos outros. Somos pessoas falhas, tá? Ajudando um ao outro, estimulando o crescimento um do outro, tá? Para quê? Para que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, só quando Jesus nos tirar. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, precisamos praticar estes exercícios: crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, comunhão, respeito, cooperação. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tá? Então, a igreja primitiva é o nosso exemplo. Nós temos que seguir este modelo, tá? Então, o ambiente na igreja não é perfeito. Como assim? Sim, não é perfeito. Os conflitos, os desafios vividos
dentro da igreja, quando enfrentados com amor, Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que é desenvolvido na vida do cristão. Ele começa com amor, amar uns aos outros, com a bondade, com a temperança, com a fidelidade, com o domínio próprio, com o ser longânimo, suportando uns aos outros, tá? Então, com amor são elementos poderosos para quê? Para o nosso crescimento. Há muita gente focado somente em ver os defeitos dos outros, os defeitos na igreja, e não busca, né, fazer a diferença, ajudar, cooperar para que o problema seja solucionado. Muita gente focada somente nos defeitos da igreja e vive em busca de uma igreja perfeita na Terra. Não vai existir. São pessoas imperfeitas, tá? É uma triste ilusão quem vive nessa utopia, tá? Não há perfeição onde se encontra seres imperfeitos. Perfeito só Deus, tá? Então a Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará enquanto estivermos aqui. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. São pessoas imperfeitas querendo acertar. Muitos estão no erro e permanecerão no erro. Mas não é porque estes permanecem no erro que eu e você vamos permanecer, porque a Bíblia nos ensina como se deve andar. Entende? Então, se Deus te colocou em um lugar e você está vendo alguma coisa que não está de acordo, faça a diferença neste lugar. Talvez seja para isso que Deus te colocou aí. Entende? Então, nós precisamos fazer a diferença para a glória de Deus. Para a glória de Deus, somos ensinados a suportar uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, tá? Em amor. Então, significa ser paciente com estas pessoas nas suas fraquezas, nas suas falhas, e ajudar a carregar o fardo um do outro, tá? Perdoando um ao outro, perdoando aqueles que nos ofendem. São pessoas machucadas, são pessoas feridas, são pessoas rancorosas. Seja melhor do que isto. Aprenda com a palavra de Deus. Sejamos melhor do que isto, né? Gálatas, novamente, capítulo 5, versículo 22. Está lá o fruto do Espírito, que é desenvolvido na nossa vida a partir da nossa convivência, a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, tá? O serviço na igreja é fundamental para o nosso crescimento espiritual, tá? É válido ressaltar que o crescimento espiritual é um serviço não da noite para o dia, que acontece da noite para o dia, nem é quantitativo, mas qualitativo. Não há vida cristã sem oração, sem estudo da palavra de Deus. Não há ministério frutífero sem que este tenha a direção do Espírito Santo. Não há obreiro sem igreja. Não existe igreja sem obreiro. E existe igreja? Existe. Na igreja, no início da igreja primitiva tinha igreja, porque Deus deu uns para pastores. Se não tivesse igreja, não precisava de pastor, evangelista, mestres, doutores, profetas. Então foi Deus que deu. Para quê? Para a edificação, para o crescimento, para o amadurecimento do corpo de Cristo, da sua igreja, tá? E para a gente finalizar, nosso terceiro tópico, a lei do crescimento por meio do fazer, como desenvolver os talentos recebidos por Deus. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Essa é uma lei para hoje também, tá? Então,
Cristo. Jesus, ele não só ensinou, ele também fez. Ele ensinava e ele fazia, tá? Então, o fazer ou praticar, o exercitar, vai gerar experiência e vai gerar crescimento. É impossível aprender se não praticar. É impossível. Como é que uma pessoa vai andar de bicicleta se ela não montar na bicicleta? Como é que uma pessoa vai aprender a dirigir se ela não entrar no carro? Não vai aprender. Entende? Então, tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar, vai secar. Aquilo que é praticado, a pessoa vai aprendendo, vai desenvolvendo. Entende? Assim também é na vida cristã. Os dons e a capacidade que Deus nos deu precisam ser praticados, exercitados, desenvolvidos. É preciso exercitar. Paulo vai dizer a Timóteo, na Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, né, que ele desperte o dom que ele tinha recebido, ou seja, exercita, pratica o dom que tu recebeu. Não vai deixar ele atrofiar, não vai deixar ele morrer, tá? Então, aquilo que Deus nos deu precisa ser exercitado. Cada um de nós, Deus nos deu um talento. Descubra qual foi o talento que Deus te deu e exercite ele para a glória de Deus, tá? Então, como desenvolver os talentos que Deus nos deu? Praticando, exercitando, tá? Só se aprende fazendo. Ninguém, novamente, vai aprender a dirigir se não pegar no volante, se não entrar no carro. Ninguém aprende a nadar fora da água. Tem que estar na água para aprender a nadar. Entende? Tem que estar na água. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que ela é colocada em ação. Quando nós negociamos o talento que Deus nos confiou, né, ele vai aumentar, ele vai desenvolver, ele vai gerar fruto. Mas é preciso estar em Cristo, porque Jesus vai dizer lá em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer, tá? Sem Cristo, nada podemos fazer. A lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. O cristão, ele precisa crescer. Ele não pode continuar menino na fé a vida inteira. Aceitei a Jesus hoje, o que eu preciso aprender? O que eu preciso praticar? Quais são os passos seguintes? Entende? Então tem que haver esse crescimento. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, né, nós somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o cristão, ele tem uma só opção, que é crescer, crescer e crescer. Desenvolver o talento que Deus nos confiou. Tá? Nós temos uma responsabilidade. João, em Marcos capítulo 16, está lá a grande comissão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Ide por todo mundo, ou seja, discípulo fazendo discípulo. A vida cristã já foi comparada a andar de bicicleta. A pessoa, ela precisa pedalar, pois se ela parar, ela vai cair. Ela não vai se manter constante. Vai cair. Entende? A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos, como Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, a estatura de varão perfeito. Tá? O crescimento é o que se espera daqueles que nasceram de novo. Nascer de novo é ser regenerado, é tornar-se nova criatura em Cristo Jesus.
O cristão, ele precisa amadurecer. Como é que vamos amadurecer se não estudamos a Bíblia, se não oramos, se não temos comunhão com o Espírito Santo? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Então, o cristão ele precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ter um compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e precisa exercitar o talento que Deus confiou a você, tá? Então, há uma tendência em muitos de justificar o não crescimento espiritual colocando como circunstâncias os vários problemas, as várias vicissitudes que a vida nos impõe. José, o filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus irmãos. Foi para uma terra distante. Mas isso não foi impedimento para José manter-se fiel a Deus. E Deus o elevou a governador do Egito. Daniel foi levado para a Babilônia cativo. Daniel, mesmo cativo, decidiu não se contaminar. E foi um grande instrumento de Deus, mesmo vivendo em uma terra pagã, sendo instrumento de Deus naquele lugar. Tá? Então não é desculpa. Não é desculpa. Nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. O problema é que a gente não busca esta comunhão com Deus. Tá? Aí não tem como permanecer de pé. Tá? Então, ao observarmos o contexto histórico dos primeiros destinatários das epístolas, escrita ali por Pedro, a gente vai perceber que a circunstância era muito desafiadoras, bastante desafiadoras. Ambiente de perseguição, de tribulação, de sofrimento, de falsos mestres, entre tantos outros. Mas a recomendação de Pedro era que eles permanecessem fiéis e buscassem o crescimento espiritual, a comunhão, buscasse colocar Deus em primeiro lugar, tá? Que eles crescessem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá? E essa é uma lei para nós hoje também, tá? O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que, assim como Timóteo havia recebido dele, que também Timóteo transmitisse, passasse, ensinasse a homens fiéis, que por sua vez estes também viessem transmitir, passar a outros e assim sucessivamente. Aquilo que de mim aprendeste, passa, ensina a homens fiéis, e que estes venham ensinar outros e outros e outros, e assim multiplicando, somando para a glória de Deus, E esse princípio deve permanecer em pleno vigor em nossos dias, em nossas vidas, até a volta de Cristo, ensinando, fazendo discípulo, multiplicando, somando, e a igreja vai crescendo. Se não nos preocuparmos em formar a geração que virá, tá? A gente vai pegar um exemplo com o que aconteceu com a morte de Josué. Moisés deixou um sucessor, que foi Josué. Quando Josué faleceu, não deixou um líder sobre as 12 tribos de Israel. E o que foi que aconteceu? Está lá no livro de Juízes. Cada um fazia o que bem entendia, o povo se desviou, o povo esqueceu de Deus, e foi mais de 400 anos de muita dor, muito sofrimento, sendo oprimidos pelos inimigos porque se afastaram de Deus, tá? Então, discípulo fazendo discípulo. Nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, nos desperte, nos conduza neste processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, para que sejamos cada vez mais, irmãos, estejamos firmes e ensinando, passando adiante os princípios da palavra de Deus, neste mundo tão
conturbado, né? Tão avesso aos princípios da palavra de Deus, tá? Então, o crescimento e o desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra vai passar necessariamente, novamente, pela convivência em uma igreja local, pelos cuidados recebidos por parte daquele que o Senhor Jesus concedeu à igreja, a liderança, e ele mesmo deu. Quem deu? Deus. Pastores, evangelistas, apóstolos, mestres ou doutores, profetas, para quê? Para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento da igreja, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, quando Jesus nos tirar daqui. Não deixe de congregar, não deixe de obedecer à sua liderança. Se Deus te colocou em um lugar que você está vendo falhas e que você pode fazer a diferença, converse com a sua liderança. Coloque a mão na massa e Deus vai te abençoar. E este lugar vai ser uma bênção, porque Deus usa o seu povo para somar, para multiplicar, para abençoar vidas. Seja a diferença, faça a diferença para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.